Fala pessoal, tudo bem? Vamos então à aula de número 13 do nosso desafio. Mais da metade do desafio já foi, né? Agora entramos no Código de Defesa do Consumidor. Vale lembrar que nos últimos concursos que nós tivemos para o Banco do Brasil, para o Banrisul, para BRB, nós tivemos ali 3 questões na parte de atendimento bancário referentes à CDC. Professor, você acha que isso pode acontecer novamente? 3 pode ser que não, mas 2 a gente pode ter que tenha, tá? Até porque o conteúdo é extenso demais. Então pode ser que a gente tenha 3 questões sim, ou 2, mas eu acho mais provável 2, porque eu acredito que nós teremos questões sobre Estatuto do Idoso, eu acredito que nós vamos ter questões sobre resolução, então acredito que nesse espectro de 10 questões de atendimento bancário, a gente vai ter aí outras disciplinas que serão inseridas dentro do contexto aí do nosso concurso. Beleza? Vamos ao que interessa? Selecionei questões, vou resolver questões, obviamente, e aí vou comentando os artigos e também, tá, falar sobre posicionamento da STJ, tá, turma? Por quê? Porque, bom, vamos lá. Se ele mantiver a lógica e fizer o que ele fez nos últimos certames, nós teremos 3 tipos de questões. 3 questões CDC. Uma fácil, uma mediana e uma Satanás na Terra. Eu acredito que nós vamos ter uma mediana e um Satanás na Terra, tudo bem? Mas, se vier o Satanás na Terra, a gente vai acertar, porque aqui, meu irmão, eu coloquei só o filé mignon, do filé mignon, pra você. Agora, se você errar isso, eu saio da minha casa, vou na sua casa e dou na sua cara, porque é muita sem vergonhice da sua parte você errar uma questão dessa. Tudo bem? Então vamos lá. Colocando na tela aqui pra gente. Vamos lá, colocando na tela aqui pra gente. E aí o que diz? Lei 8.078 de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. E aí, turma, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, quanto aos sujeitos da relação de consumo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, analise as afirmativas a seguir. Equipara seu consumidor apenas a coletividade de pessoas, apenas a coletividade determinável de pessoas que hajam intervir nas relações de consumo. Esse item está errado. E por que está errado, professor? Está errado porque o artigo 2º, tá? Parágrafo 1º, tá? Do CDC, diz que equipara o seu consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. Então, apenas aqui tornou o item errado. Fechado? Muito bem, próximo item a gente tem aqui, item 1, questão 1, item 2. Empregador e empregado são sujeitos da relação de consumo porque qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as decorrentes de relações de caráter trabalhista, é considerado serviço. Serviço é considerado, tá, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, exceto as decorrentes de caráter o quê? Trabalhista. Então, por esse motivo, o item tá o quê? Está errado também. E se você quiser conferir depois, vai lá no artigo 3º, no parágrafo 2º. Então, empregado e empregador não são sujeitos à relação de consumo, tudo bem? Salvas de interesse de caráter trabalhista. E aí vamos lá com questão 1, item 3. Os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, distribuição e comercialização de produto ou prestação de serviços são reputados fornecedores. Corretíssimo. Isso aqui vai estar lá no artigo, corretíssimo, isso aqui vai estar lá no artigo, tá? Artigo 3º do CDC. Tudo bem? Então, ó, está correto que se afirma somente em 3. Resposta correta. Tranquilos? Bom, você deve estar perguntando assim, caracas, o professor Francelino, ele é muito louco, ele fala sozinho, ele fala bonito do nada, como assim? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu gravo da minha casa e que, inclusive, eu não estou fazendo ao vivo porque a gente está com um problema seríssimo. Pois bem, aí eu estou gravando e na minha frente, que é a sala que a gente tem aqui, que é um apartamento pequeno, né, gente? Então, eu tenho um apartamento aqui, eu gravo aqui, e aí eu divido a minha mesa com esses picaretas que eu possuo, que eu tenho que chamar de filhos, né? Então, eles ficam aqui toda hora. E aí, na hora que eu vou resolver gravar, na hora que eu vou resolver fazer as coisas aqui, aí eles resolvem tomar banho, eles resolvem conversar, eles resolvem fazer tudo. E aí, o bonito... Chega aí, bonito.
trouxe o dever de casa para saber se está certo ou se está errado. Aí ele quer que eu veja agora. Não, não quero Porque... saber se está certo. Eu só quero te mostrar que eu fiz. Como é que é? Eu quero só te mostrar que eu fiz. Fala alto, porque ninguém vai te ouvir. Eu só quis te mostrar que eu fiz. Entendi. Tá. Manda o pessoal comprar o desafio de 21 dias depois. Compra aí, galera. Por que eles têm que comprar? Temos dinheiro pra gente comprar com ele. Aí, o outro tá falando lá dentro, que é pra gastar com a gente. Muito bem. Você me faz o favor que você desligou meu ring light aqui? Liga ele aqui, por favor. Isso. Liga aí, por favor. Não. Liga na tomada, porque não tá ligando aí na tomada. Tá ligado na tomada? Tá ligado na tomada? Liga aí. Tá, liga aí. Vê aí o que tá, então vê se não tá atrás. E aí, turma, vamos agora para a questão, então, de número 2, tá bom? Questão de número 2. É isso, né, pessoal? Você, aí, ó. Aí agora o bonito. Não faz isso não que vai ficar feito aqui, pô. Ou liga ou não liga. Aí, muito bom. Pronto. Obrigado, Bernardo. Deixa isso. E eu podia ter economizado comprando ali por volta de R$10 o famoso preservativo, né? Mas que Deus não deixe eles ouvirem o que eu estou falando. Vamos voltar para a aula? Brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, são as maiores dádivas que eu tenho de Deus. Eu faço tudo por essas crianças. Morro, mato, corro, trabalho feito um louco, porque essa é a minha grande motivação de vida. Não sei se eles um dia irão me honrar, mas assim como eu tento honrar meu pai e minha mãe, espero que eles possam lembrar de mim como um bom homem, um homem que aí já começa a bater a porta. É assim, gente. Hoje eles estão que estão. Mas enfim, mesmo com esse tipo de coisa, eu tento aqui minha vida por eles, né? E há 13 anos minha vida foi transformada por meio desses meninos. O que é isso? É isso, né? Viu o Bernardo, viu a Ana Clara, viu o Joaquim. E eu sou muito grato a Deus pelos presentes que eu possuo, né? Agora vamos voltar para a nossa aula. Seguinte, eu fico emocionado. Vamos lá. Questão de número 2. Questão número 2 é para falar o seguinte, turma. A respeito dos integrantes do objetivo, respeito dos integrantes e do objeto da relação de consumo, assinale a alternativa correta. As normas consumeristas são aplicáveis à relação decorrente do serviço de fornecimento de água e esgoto e os contratos de previdência privada e a relação estabelecida entre condômino e condomínio. Bom, esse item está errado, tá, turma? Esse item está errado, tá? Uai, professor, por quê? Bom, de fato, as regras, as normas consumeristas são aplicadas para o fornecimento de água e esgoto, serviços, tá, públicos. A gente também aplica a relação, tá, inclusive no artigo 22 do CDC, tá, água e esgoto, inclusive aqueles considerados contínuos e essenciais. E aí no artigo 22 eu quero que você faça uma observação para mim, tá? No artigo 22 eu quero que você coloque assim, ó, a internet foi considerado como um serviço contínuo e essencial, tá? Então é um serviço considerado um serviço essencial. Vamos colocar essa observação aqui, embora não tenha nada a ver. Então internet é um serviço essencial. É um serviço essencial. Tudo bem? Guarda isso aqui. Foi decretado em 2020. Pode ser que ele coloque na prova, a gente precisa saber. Então, o serviço da internet é considerado um serviço, tá? É essencial. Portanto, ele deve ser contínuo, tá bom? Ele não pode ter ali interrupção no seu fornecimento. Fechou? E aí vem agora. E aí por que tá errado? Porque a relação estabelecida em condômino e condomínio não se aplica o CDC, tá, turma? O STJ entende que nós não aplicamos, tá? Não se aplica o CDC, tá? Não se aplica o CDC. Para você, meu aluno da mentoria, fica atento, porque no nosso material eu já coloquei lá para você. Eu coloquei, ó, serviços que não são considerados, não se aplica a relação de consumo aos seguintes serviços. Eu coloquei no seu material, tá? Condômino e condomínio, eu explico. E aí, como é que é condômino e condomínio? O que eu tenho aqui, eu moro no apartamento. Eu pago meu condomínio, inclusive é dia 10, é amanhã, vai vencer. E aí,
Quando é para pagar meu condomínio, essa relação que eu tenho com o meu condomínio não é considerada uma relação de consumo. Nada a ver. É considerado, segundo a STJ, uma relação de despesa de natureza corrente. O que seria uma despesa de natureza corrente, pessoal? É simples. Despesa de natureza corrente é quando, por exemplo, eu faço o seguinte, despesa de natureza corrente. Vamos lá, deixa eu poder explicar para vocês. Aquilo que eu tenho numa casa, quando eu tenho que limpar meu quintal, limpar minha garagem, consertar meu telhado, pintar a minha garagem, pintar o meu muro ali da casa, isso é considerado o quê? É algo normal, que é para manutenção. A mesma coisa acontece quando eu pago meu condomínio, é para manutenção das áreas de convívio comum, né? Das áreas de uso comum. Então, dessas áreas de uso comum, o STJ entende que não se aplica a relação de consumo porque não há relação de consumo. Ali é uma despesa de natureza corrente. Então, por esse motivo, condômino e condomínio não se aplica o CDC, tá bom? Aí vão ter outras lá no material de vocês, que eu quero que vocês fiquem atentos. Agora, fiquem atentos também, quando ele fala em previdência privada, aplica o CDC. Só não vai aplicar o CDC para as relações, tá? Para previdência privada de autogestão. Previdência privada de autogestão é o que você vai, por exemplo, ter lá na Caixa quando você for aprovado, que é a FUNCEF. Vai ser descontado o valor do seu contra-cheque, esse valor vai para uma previdência privada, onde todo lucro é investido para os próprios, tá, beneficiários, tá, do fundo, tá, da Caixa. Então, isso aí não se aplica o CDC, tá? E na prova vai estar previdência privada de autogestão ou previdência privada de grupo fechado. Privada, aberto, eu consigo comprar. Eu vou lá no Santander e compro. Eu vou no Banco do Brasil, eu compro. Se eu chegar na agência da Caixa e falar, ó, quero aderir, quero ter aí, também quero ser um dos membros da FUNCEF. Eu falar assim, uai, tu foi aprovado no concurso? Tu é empregado? Não, então não tem como. Tranquilo? É só para os empregados, ou seja, é um grupo de autogestão. Fechado? Espero ter ajudado. Agora vamos lá, segue aqui pra gente, tá? E aí vem, turma, letra B, considera-se em serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo decorrente às relações de caráter trabalhista, considera-se serviço qualquer atividade, salvo as decorrentes de caráter trabalhista, fornecido no mercado de consumo mediante remuneração, o que inclui as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitário. O item está correto, esse era o item a ser marcado. Então, letra B, questão 2, letra B, tudo bem? Isso aqui está correto e vamos colocar a fundamentação, artigo 3º. Fechou? Tá. E aí depois ele vem aqui, ó, a corrente maximalista, aí ele vai falar da corrente finalista e a corrente aqui, tá, é uma outra corrente. O que ele tá falando, turma? É o seguinte, vamos aqui colocar para a gente poder entender. Qual é o objeto jurídico a ser tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor? É a relação de consumo. Não é a defesa do consumidor, mas a relação de consumo. Esse é o bem jurídico a ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. E essa relação de consumo, ela fica bem caracterizada porque eu tenho o quê? Eu tenho as partes. Eu tenho aqui as partes. E as partes, na relação de consumo, elas são o seguinte, dentro das partes, eu tenho aqui o consumidor, e eu tenho aqui o fornecedor. Fechado? Só que, turma, presta atenção. No conceito de consumidor, o que diz o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor? O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, para ser consumidor, ele tem que ser o destinatário final. Tem que ser o quê? O destinatário final. E por que eu estou falando isso? Porque existem teorias para conceituar o que é o consumidor. Então, olha só, vamos agora falar um pouquinho sobre isso, porque já foi objeto de prova. Então, vamos lá? Vamos colocar... Caiu o meu microfone aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, ó, existem teorias para definir o que é o consumidor. Então, vamos aqui ver quais são essas teorias, tá? Então, vou colocar aqui, ó, teorias. Então, nós temos 3 teorias. Tudo bem? Quais são as 3 teorias? A primeira teoria é a teoria finalista, tá? Finalista. A teoria finalista é que diz o seguinte, que consumidor é toda pessoa destinatária final. Tudo bem? Ela tem que ser destinatária final.
ela tem que ir na loja e fazer o crediário lá das Casas Bahia. Esse aí é o finalista. Então aqui, ó, destinatário final. Então, hoje, o Código de Defesa do Consumidor adota essa teoria. Então, o consumidor tem que ser o quê? Destinatário final. Então, tem que ser o quê? Destinatário final. Deixa eu fazer aqui, desculpa. Vamos lá. Tem que ser o quê? Tem que ser o destinatário final. Escapuliu a caneta aqui, vou escrever de novo. E tem que ser o destinatário final. Essa é a teoria adotada hoje, a teoria finalista. Pois bem, porém, existem outras coisas também. Existem outras teorias, como a teoria maximalista. Tá? O que quer dizer essa teoria maximalista? Na teoria maximalista, ela amplia o conceito malista. Ela amplia o conceito de consumidor. Para ela, turma, qualquer pessoa que adquire um produto, vai ser consumidor, ainda que não seja para o consumo próprio, ainda que esse produto não fique lá, ainda que ele pegue esse produto para depois fazer uma revenda. Para essa teoria, tá dentro. Comprou, então, tá consumidor, de acordo com a teoria maximalista. Vamos então a seguinte situação hipotética, turma. As Casas Bahia compram da Brastemp um lote com 100 mil fogões e 100 mil geladeiras. Para essa teoria, tá, as Casas Bahia vão ser o consumidor, tá, dos produtos da Brastemp, tá? Embora as Casas Bahia seja claro, não vai ser o destinatário final, ele vai ser um atravessador. Mas esse é o entendimento da teoria maximalista que amplia o conceito de consumidor, ou seja, todo mundo que tenha comprado vai estar dentro. Ok, tá? É isso. Agora, depois disso, turma, surgiu uma nova teoria e que vem sendo cobrada em provas de concurso e que não pode ser descartada para a nossa prova da Caixa, que é o seguinte, é a teoria finalista mitigada, que surgiu em virtude do MEI, tudo bem? Surgiu em virtude do MEI, tá? Como assim o MEI, pessoal? Não tem um microempreendedor individual? Pois bem, ele então fez nascer a questão aqui, tá? Da teoria finalista mitigada ou finalista aprofundada, tá, turma? Tá? Finalista mitigada ou finalista aprofundada. E aí, turma, nesse caso da teoria finalista mitigada, tá, ou aprofundada, o que será levado em consideração? Será levado em consideração? O que vai ser levado em consideração é a vulnerabilidade deste fornecedor. Deixa eu trocar aqui porque não ficou legal não gostei não. Mitigada. Então, o que vai ser levado aqui em consideração? Vai ser levado em consideração a vulnerabilidade desse fornecedor. Como assim? Gente, eu sei, essa vulnerabilidade ela pode ser fática, ela pode ser jurídica, tá? E ela não tem nada a ver com dinheiro também não, tá? Pode ser econômica, pode ser de informação, tá? Então, essa vulnerabilidade, tá? Ela vai ser levada em consideração. E aí, ó, eu quero mostrar para vocês onde é que tá isso aqui para você visualizar melhor o que eu tô falando, tá? É o exemplo aqui da questão de número 3 da Carmen. Olha o que ele fala. Carmen é separada, tem 6 filhos para sustentar, trabalha como caixa de uma mercearia e para completar a sua renda, tá? No período da noite confecciona bolos, doces e salgados por encomenda. Por que ele coloca aqui, ó? Ele coloca aqui, e para complementar a sua renda, porque a gente vai aqui guardar, turma, que o fornecedor ele precisa de uma característica, que é da habitualidade, ele tem que depender daquilo. Então, o fornecedor aqui está caracterizado porque ele exerce isso com o quê? Com a habitualidade, já que ele vive disso. Tudo bem? Ela depende disso para completar a sua renda. No período da noite confecciona bolos, doces e salgados
por encomenda. Acontece que Carmen comprou um liquidificador novo para cumprir uma entrega, mas o eletrodoméstico apresentou logo no primeiro mês de uso um problema do botão de acionamento do aparelho. É correto afirmar que Carmen, aí vamos lá, letra A, é consumidora por equiparação em virtude da vulnerabilidade, podendo pleitear a proteção da legislação consumerista? Depois, é considerada consumidora por equiparação em virtude de sua hipossuficiência, podendo pleitear a proteção da legislação consumerista? Letra C, não é destinatária final do produto, razão pela qual, em hipótese alguma, poderá pleitear a proteção da legislação consumerista. Tá? De fato, ela não é consumidora destinatária final, porém, ela aqui pode ser flexibilizada. Depois, embora não seja a destinatária final do produto, é considerada consumidora em razão da vulnerabilidade, aplicando a teoria finalista. Não, a teoria finalista, turma, ela tem que dizer que é o quê? É destinatária final. Embora não seja contraditório. Aplica-se a teoria finalista? Não. Então aqui o errado, tá? E depois, embora não seja destinatária final do produto, é considerada consumidora em razão da vulnerabilidade, aplicando-se a teoria finalista mitigada. É justamente isso aqui que a gente vai marcar resposta correta, letra E. Então vocês entenderam? A teoria finalista mitigada são para essas pessoas que são os micro e pequenos empresários. Pode ser uma manicure, sabe? Aquele negócio pequeno. Não é no caso daquela manicure que tem uma esmalteria. Não é essa, tá? A gente está falando aqui daquele fornecedor que vira consumidor, né, no caso, com uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade fática, a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade jurídica, porque às vezes ele desconhece o que ele está assinando ali. Então, por esse motivo, ele pode ter a teoria finalista mitigada sendo aplicada. Mas se ela for aplicada, ela vai colocar desse jeito na prova. Então, fica tranquilo que na sua prova vai ser fácil identificar isso. Agora, vamos lá, ó. Vamos voltar para a questão, tá, de número 2, para a gente finalizar falando das outras 3. Mas, antes disso, vamos só terminar aqui. Então, ó, eu tenho essas teorias para finalizar. Então, o consumidor é o destinatário final. Porém, a gente ainda tem o quê? A figura do consumidor por equiparação. E a figura do consumidor por equiparação, ela merece uma atenção especial, porque o consumidor por equiparação, ele vai ter aqui três possibilidades. Quais são? É a que está descrito no artigo 2º, parágrafo único, pessoal, que é o quê? Que é a coletividade de pessoas ainda que indeterminável. Tudo bem? Depois, nós temos aqui o artigo 17. E o artigo 17 fala sobre o quê? As vítimas do evento, tá, danoso. E o artigo 29, que fala sobre o quê? As vítimas das práticas comerciais ali impostas. Então, nós temos esses 3 exemplos aqui de consumidor por equiparação. Detalhe, pessoal, esse consumidor por equiparação, ele muitas vezes na prova pode ser mencionado, e ele é mencionado demais, esses grandes, eu adoro falar isso, para perguntar o seguinte pra gente na hora da prova. Ele quer saber, tá, qual é esse consumidor por equiparação, tá? Como assim, professor? Ele dá outro nome para esse consumidor por equiparação. Isso aqui, inclusive, a gente já vai responder uma questão, tá? É o seguinte, o consumidor por equiparação, ele também pode ser conhecido como consumidor by standard, tá? Então, ó, by standard, tudo bem? Esse é o consumidor por equiparação. Esse termo aqui também pode ser aplicado. Por quê? Se ele colocar na prova da gente, consumidor by standard, você vai falar, uai, Francês, ele não falou isso, cara. Então, não existe. Existe. Consumidor by standard nada mais é do que o consumidor, tá, por equiparação. E se ele falar consumidor standard, é o consumidor destinatário final. Fechou? Então, aqui é outro dispositivo pra gente e a gente vai já tá aqui nesse momento resolvendo a questão lá da frente. E aqui dentro do conceito de fornecedor, a gente precisa lembrar que fornecedor ele precisa de quê? Do requisito da habitualidade. Ou tem que ter o hábito da venda. Tem que ter a habitualidade. Deixa eu só melhorar isso aqui.
E dentro do conceito de fornecedor também entra o quê? Os entes, também entra os entes despersonalizados. O que são entes despersonalizados? Entes sem, tá? Sem personalidade jurídica. Despersonalizados. Beleza? Então, ó, turma, dá uma printada nisso aqui, que isso aqui vai ajudar demais vocês, tudo bem? Pediu pra printar, printou! Ah, moleque. E você que faz parte da mentoria, fica ligado, porque eu vou passar outras questões no decorrer da nossa preparação, mas se você errar isso aqui, eu saio de onde tô e dou na sua cara. Pode ser que isso caia na prova? Pode. Eu acredito, inclusive, tá, que a questão Satanás da Terra vai estar falando alguma coisa sobre a finalista mitigada, que ainda não foi indagada em concursos de natureza bancária. Tudo bem? Printa. Quem printa como? Eu print. Printa legal. É, moleque, printa que printa gostoso. E aí, depois disso, tá? Nós temos aqui outro dispositivo pra gente fazer aqui, tá? Nós vamos agora passar para a próxima questão, quer dizer, para a próxima questão não, né? Agora a gente vai poder responder a questão aqui, tá? De número 2, letra C e D, tá? Então o que que diz aqui a letra C e a letra D? Vamos lá. Ele diz assim pra gente. A corrente maximalista ou objetiva, considerado consumidor ou não profissional, tá? Ou seja, de acordo com essa corrente, o consumidor é somente aquele que adquire ou utiliza um produto para uso próprio ou de sua família. Turma, quem fala isso não é a teoria maximalista, porque a teoria maximalista ela faz o quê? Ela amplia. Essa característica aqui, tá, do não profissional, tá, é o que? A característica da teoria finalista. Portanto, esse item tá o que aqui? Ele tá errado, tudo bem? Porque não é a corrente maximalista que fala isso, mas é a corrente do que? É a teoria finalista. Tudo bem aqui? Então o item tá aqui errado. Segunda corrente finalista ou subjetiva, tá? O destinatário final é o destinatário fático, não importando a destinação econômica dada ao bem, nem se aquele que adquire o produto ou serviço tem ou não tem finalidade de lucro. Turma, isso aqui não é a teoria finalista, mas é a teoria o quê? Maximalista. Tudo bem? Portanto, o item tá o quê? Tá errado também. Tudo bem? Ó, ele não se importa quem adquire o produto se há ou não atividade e finalidade de lucro, tá? Letra E. Conforme o entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ, deve sempre adotar, considerando o disposto no CDC, a teoria finalista, independentemente de restar evidenciada a vulnerabilidade do adquirente ou do produto ou serviço. Então, o que aqui está errado? É que ele falou que deve sempre adotar a teoria o quê? Tá? Finalista. Tá? Independentemente de restar evidenciado a vulnerabilidade. Então, essa daqui, turma, tá? Deveria ser a finalista o quê? Mitigada por conta do quê? Da vulnerabilidade. Portanto, o item está o quê? O item está errado. Fechou? Então, a resposta correta da questão 2, letra B. E aqui a gente fez uma baita de uma revisão com essas duas questões, a 2 e a 3. Tudo bem? Espero ter ajudado os senhores. Guardem isso é muito importante e a gente vai crescer demais com essas duas questões. Detalhe, você pode ver que algumas questões, eu já fiz várias aulas, turma. Tem uma aula no Estratégia, só no Estratégia eu tenho 2 aulas fantásticas, modéstia à parte. É a reta final e além da reta final tem uma outra, aquecimento da caixa. Então, você pode dar uma olhada que o que eu estou trabalhando aqui são questões diferentes do que já tem lá para poder esse meu aluno que é da mentoria, você que é da mentoria, possa se sentir muito mais tranquilo, tá? Dentro daquilo que nós estamos resolvendo. Tudo bem? Então, a nossa lista, tudo o material que tá indo para você pode ter certeza, mano, tá aqui, vai estar na sua prova. Tudo bem? Se não tiver na sua prova, é porque não colocou. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 4. Tá? Questão de número 4, ele fala o seguinte pra gente. O CDC entende o conceito de consumidor, aqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer consequências do acidente de consumo, sendo também chamados bystanders. Então, aqui o conteúdo está o quê? Correto. O item está correto. Isso aqui é a definição do que tem lá no artigo 17. Tudo bem? Tranquilo?
Tranquilo? Então, aí tá de boa, tá tranquilo. E aí vamos agora para a questão de número 5. Mas, ó, antes de partir para a questão do número 5, porque eu tô aqui falando dos primeiros artigos, eu quero falar do superendividamento. Mas, professor, logo agora, sim, porque o superendividamento, turma, do que se trata o superendividamento? É a Lei 4.181 de 2021. E o que trata essa lei, tá? Então, aqui, ó, Lei 14.181 de 2021. Então, o que ele fez? Essa lei do superendividamento alterou vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, acrescentou, né, novos termos e também fez a mesma coisa no Estatuto do Idoso. Portanto, presta atenção. Essa lei, ela inseriu dispositivos nos princípios da relação de consumo, que está descrito aqui no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, nos instrumentos para a defesa do consumidor, que está no artigo 5º, e no artigo 6º, que fala sobre os direitos básicos do consumidor. Isso aqui cai muito em prova, principalmente provas bancárias. E aí, eu vou apresentar para vocês esses em termos que foram inseridos. Então aqui, ó, termos que foram inseridos que a gente precisa estar atento, tá? Vamos lá. Primeiro termo, ele fala aqui, ó, princípios das relações de consumo. Aqui, turma, foi inserido por meio do artigo 4º. Então, o artigo 4º, tá, teve a inserção dos incisos 9. O que diz o inciso 9 aqui como princípio, tá? O que ele diz aqui que é como princípio do artigo aqui? O fomento às ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Turma, brasileiro tem educação financeira? Não tem nem educação que dirá financeira. Então a educação financeira é importante, porque é por meio da educação financeira que esse indivíduo vai conseguir entender que ele precisa e ele deve agir com cautela com os seus recursos para que isso não venha a faltar. Tudo bem? E professor, quando não tem mesmo, infelizmente, a gente aí tem que criar novas formas, tá? Então aqui, essa aqui é uma das situações igual a gente chama de princípio da relação de consumo, que é o quê? Presta atenção, turma. Qual é esse princípio? Eu vou destacar aqui para você entender, tá? Que é a questão da educação financeira. Então, o princípio é a questão da educação financeira aqui. Beleza. Aí depois, prevenção e tratamento do superendividamento, como forma de evitar a exclusão social. Então, isso é princípio, tá? Isso é princípio. O que, professor? A prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão, tá, social. Então, a chave palavra aqui, turma, é a questão de evitar a exclusão social. E por que o Estado está preocupado em evitar a exclusão social? Gente, estamos num processo capitalista, onde quanto maior o número de relações de consumo, mais o Estado fica forte, robusto, rico. Quais são as maiores economias do mundo? China e Estados Unidos consomem pra caralho. Então o Brasil não tá porra nenhuma preocupado em vou proteger o consumidor. O consumidor, caralho, que ele tá preocupado. Tá? Ele preocupado em quê? Ele tá preocupado em apenas, tá? Proteger aí, no caso, tá? A relação de consumo, mantendo um número maior, cada vez maior de relações de consumo. Então, isso aqui são os princípios. Aí nós temos os instrumentos. Os instrumentos vão estar presentes lá no artigo 5º. Dentro desse artigo 5º, o que ele vai falar pra gente aqui? Vamos lá. Lá tem vários instrumentos, como, por exemplo, a criação de delegacias de polícias especializadas, a criação, tá, da promotoria para a defesa do consumidor, a criação, deixa eu ver mais o que, o incentivo a órgãos para a defesa do consumidor. Então, isso são instrumentos para a defesa do consumidor. E aí, dentro desses instrumentos, ele acrescentou mais 2 instrumentos. Quais seriam esses 2 instrumentos? O primeiro aqui, turma, que a gente está vendo, que é a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção ao consumidor pessoa natural. Então aqui, o núcleo que você deve guardar, o que é prevenção e tratamento extrajudicial e judicial, como que instrumento. Beleza. Depois ele coloca aqui pra gente, seguinte, pessoal, ele coloca
Pra gente, a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento. Então aqui, quais são os instrumentos? Prevenção e tratamento judicial e extrajudicial e, tá, núcleos de conciliação e mediação de conflitos, tá? Então, núcleos aí de conciliação de conflitos, tá? Isso. Aí tem os direitos básicos do consumidor. Direitos básicos do consumidor estão dentro do artigo 6º. Aí dentro do artigo 6º, inciso 9, quer dizer 11, o que ele fala pra gente? Ele fala o seguinte, que é um direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, educação financeira e prevenção, tratamento de situações de superendividamento, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio de revisão da repactuação de dívidas, entre outros. Então, qual é aqui o direito básico do consumidor? O direito básico é o que? A preservação do mínimo existencial. Professor, e o que vem a ser o mínimo existencial? Turma, o mínimo existencial é uma enorme discussão dentro da doutrina, mas eu fiz até um vídeo, turma, bem simples, bem didático, de 1 minutinho, explicando o que é o mínimo existencial. Tá lá no Instagram, segue no Instagram, pra me dar moral, pra você então entender e pra você pegar também dicas de outros conteúdos. Tudo bem? Agora continua aqui comigo, vamos lá. O que acontece? É a preservação desse mínimo existencial, que vai incluir o quê? As contas mínimas, aquele básico para que ele possa então sobreviver. Dentro desse mínimo existencial tem que colocar ali alimentação, tá? Eu vou colocar alimentação e serviços essenciais, tá? E em alguns casos, outros também acho que podem colocar aí também a alimentação, perdão, o vestuário, tá? Mas em regra é isso, é a alimentação, tá? E a moradia ali, tá? Com os seus requisitos essenciais, com água, luz, essa coisa toda. Isso é o mínimo existencial. Só que nós temos no Brasil diversas realidades distintas. E isso não ficou claro no decreto, tá bom, na lei do superendividamento, qual seria esse mínimo existencial? Não tem. Ele fala que vai depender muito da situação. E aí o STJ, né, firmou o entendimento de que o mínimo existencial ele tem que ser ali fixado no valor ali daquela margem que coloca no contra-cheque do cliente quando a gente está falando de consignação e pagamento. Pois é, aquilo é o mínimo existencial. Então, 35%. Aí isso vai depender da renda da pessoa. Tudo bem? É assim que o STJ entendia. Só que depois surgiu um decreto durante o governo Bolsonaro e esse decreto deduziu que o mínimo existencial deveria ser 25% daquilo que estava sendo aplicado como salário mínimo, ou seja, R$ 303 na época. Depois disso, em 2022, nós tivemos alteração e hoje o mínimo existencial varia ali com o valor de R$ 600. Tá? Então, se ele perguntar na prova, a gente precisa guardar, que é o quê? Se ele perguntar, tá, de forma bem pacífica, a gente precisa lembrar que o mínimo existencial é no valor de R$ 600, conforme o decreto aí presidencial. Tudo bem? Então aqui, R$ 600 hoje é o valor que tá valendo. Tá bom? E então aqui que a gente tem que colocar que o direito básico aqui do consumidor é a preservação do mínimo existencial. Tudo bem? Isso aí é a meta que a gente tem que guardar, tá? Para a prova, que é um direito básico, o que é a preservação do mínimo existencial. Se ele perguntar alguma coisa sobre valor, aí a gente tem que responder isso. Tudo bem? Mas na lei do superendividamento e, tá, no Código de Defesa do Consumidor, não tem em nenhum momento uma lei definindo o valor desse mínimo existencial. E aí, por fim, outra alteração feita por meio da lei do superendividamento, que é o quê? Que é justamente a informação acerca dos preços dos produtos por unidade medida, tal como quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. Tudo bem? Então isso aqui também é muito importante pra gente. Fechado? E aí, turma? Vamos lá. Eu vou partir para a próxima questão, mas antes de partir para a próxima questão, eu quero que vocês guardem. E ó, siga lá nas redes sociais, tá? E eu quero saber de vocês é o seguinte, essa parte, conseguiram entender? Conseguiram raciocinar? Conseguiram pegar? Pois bem, gente, isso é muito importante. E vou aproveitar, obviamente, para pedir para vocês seguirem hoje, velho, você não tem como reclamar. Tô lembrando a vocês, nós vamos retirar as aulas
tá? E aí você depois vai ficar, professor, cadê o material? Compartilha aí, quem quiser. Quem me dá uma moral. Cara, na moral, o desafio de 21 dias, não, só teve 2 pessoas que compartilharam no Instagram que estavam assistindo a aula. Gente, na moral, tô totalmente triste com essa mentoria aí, quer dizer, com esse desafio de 21 dias da Caixa, porque, cara, eu esperava mais, assim, de conexão com vocês, essa coisa toda. Talvez a aula esteja realmente ruim e aí eu não peguei isso aí, tá? Mas, enfim, quero aproveitar a oportunidade também para falar para os senhores, tá? Para me seguirem aí, tá? Nas redes sociais. E lembrar para os senhores que está aí disponível a mentoria Caixa Econômica Federal, a mentoria Express, tá? Essa mentoria Express tem aqui um relatório de desempenho, metas diárias, materiais exclusivos, planos de estudos personalizado, tá? Isso aqui não tem, tá, turma? Gratuito não tem não, tá? Tudo bem? Não tem. E aí, a mentoria Express, turma, tem tudo isso aí, que é o planejamento de estudos. Imagina, você vai acordar amanhã, vai estudar para o concurso. Beleza. Você sabe o que você vai estudar? Não. Não precisa você se preocupar mais com isso. Por quê? Porque eu vou te dar o planejamento inteiro. Professor, até da parte específica? De tudo, vai tudo pra você nesses 40 dias. Mas eu faço o planejamento de estudos, faço uma reunião com você pessoal que eu diga via Google Meet, pra quê? Pra que a gente possa, então, saber o que tem ali, tá? E o que tá rolando. Então, ó, essa é a mentoria Express, tá? Essa é a mentoria Express. Beleza? Aí tem tudo isso. E além disso tudo, tá? Tem o que, pessoal? Dos planejamentos de estudo, tá? Tem ainda, que é importante lembrar para vocês, essa assessoria, né? Onde eu vou falar com você a primeira reunião, vou entender como é que funciona, vou te entregar uma análise de desempenho que você vai estar sabendo ali exatamente como é que está o seu desempenho, como é que você está evoluindo, com gráficos, com dados, com o número de questões resolvidas, número de erros, número de acertos, com tudo, absolutamente tudo. E além disso tudo, tá? Eita, porta que bate, eu fico louco! Além disso tudo, vai ter também, pessoal, o desafio de 21 dias. Todas essas aulas estarão lá, junto com os PDFs, porque aqui você só tá pegando a aula. Sabe esse PDF que eu tô falando? Meu aluno tem isso. Vai estar tudo lá, tá? Nessa reta de estudos, tá? Então é isso que vai estar lá. E o valor agora? O melhor de tudo é agora esse valor. Gente, a mentoria Express tá por um valor extremamente popular. Se liga aí, apenas R$ 38,70. 12 vezes de R$ 38,70. Gente, mais barato do que isso não existe. Nem se você for comer 2 cachorro-quentes no Miqueias, sai mais do que R$ 38,70. E você tá aqui investindo na sua aprovação do concurso. Então, corre, porque é até amanhã, tá? 10 de abril as inscrições pra gente poder ir, tá? E além disso tudo, ainda vão ter 2 reuniões coletivas onde eu vou ali mostrar pra vocês o que nós vamos fazer nessas semanas que antecedem a nossa prova. Então, ó, cara, nós vamos ter revisão, vamos ter tudo. Eu quero que você fique atento e não esqueça e não perca nada. Ó, R$ 38,70, 12 vezes, eu tô aguardando vocês, beleza? Além disso, pessoal, o que tem mais? Tem aí o CrossFit para a Caixa Econômica Federal no dia 4 de maio, 12 horas de resolução de questões, tá? Ininterruptas, quer dizer, interruptas porque a gente tem um horário do almoço. Então vai das 8h30 até as 21h30, beleza? Valor, R$100, tá? Auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus, 615 Sul. E, gente, atenção, amanhã vai virar o lote. Não deixa isso acontecer, compre já! Antes mesmo também que acabe os seus ingressos, porque eu tenho uma limitação aqui de pessoas que nós já vendemos pra caramba aqui, tá? Então, CrossFit aí, tá? Para Caixa Econômica Federal. Então vai ter o quê? Conhecimentos bancários com o nosso Betão, vai ter inglês com a maravilhosa, tá? Natália Santos, vai ter CDC, vai ter Estatuto da Caixa, vai ter Estatuto do Idoso, vai ter Estatuto do Deficiente, vai ter da pessoa com deficiência, vai ter resoluções do Código de Defesa, resoluções do CNM, tá? Com esse maravilhoso, tá? Que sou eu, tá? Vai ter
Lei Geral de Proteção de Dados com o professor Mafra, vai ter informática, vai ter bancos na era digital. Então, vai ser um baita evento. Estou esperando todos vocês. Comprem. Depois disso, nós vamos ter ainda no dia 6/5, uma segunda-feira, o bar fechado. Só concurseiros entram, só concurseiros comprou seu ingresso. Você vai trocar seu ingresso por um caderno de questões e lá a gente vai resolver tudo no bar. De bar em bar, de mesa em mesa, a gente vai resolver as questões do teu concurso. Lembrando o seguinte, pessoal, a aula de bar, ela é uma das mais cobiçadas. Vai ter Francelino, Beto e Renato Mafra. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui, tá? Então, conhecimentos bancários. Vai ter eu com o CDC e os estatutos, vai ter o Mafra com a informática e ainda vai ter o Rafael Barbosa com a parte de atendimento bancário. Não, melhor de tudo é isso aqui, ó, R$30. Gente, e a aula de bar é um negócio sinistro, porque ela já existe há 11 anos, é um sucesso, custa apenas R$30 e vocês devem, tá, comparecer, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? E os ingressos estão voando, viu? Bom, e a virada também de lote vai acontecer agora dia 10, semana do presságio, turma. É uma semana de 20 a 24, tá, de maio, lá no auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus. É presencial, tá, turma? Porque vão me perguntar, é presencial, tanto esse evento quanto o CrossFit. Tudo presencial. Professor, faz online. Se eu pudesse fazer, eu faria, mas não tenho condições de fazer, porque não tem estrutura para isso. Conhecimentos bancários com Betão, inglês, tá? Aqui, estatística com esse maravilhoso, tá? De olhar sensual, tá? Aqui, português com o nosso querido Atos da Piorama, atendimento bancário com esse maravilhoso Rafael, informática e eu. Detalhe, pessoal, isso aqui é uma semana só de resolução intensa de questões. É a semana, turma, é pauleira, tá? E ó, você tá vendo que tem alguns professores que são iguais em alguns eventos. Todos os eventos nós vamos ter questões diferentes, eles já sabem disso. Então, tô esperando todos vocês. Não deixem, pessoal, mentoria pra dar aquele tchan, tá? Pra vocês. Tem aí tudo isso. E ó, tá rolando lá no meu perfil no Instagram um sorteio dessa semana. É só você clicar lá e seguir as regras, tá? E se você for sorteado, você e seu amigo podem, tá? Estar aí sendo, digamos assim, os felizardos deste sorteio. Beleza? Fechou? Então, agora eu vou para a próxima questão. E aí, para a próxima questão, eu vou aqui fazer aquela vinhetinha. Balzão, fica ligado aí. Então agora a próxima questão agora de número 5, questão de número 5 diz o seguinte pra gente, vamos lá pessoal, se liga aí, tá? A questão fala assim, em relação à disciplina do Código de Defesa do Consumidor sobre a oferta, assinale a alternativa correta, tá? Ele quer saber sobre a oferta, tá turma? Oferta tá lá entre os artigos, tá? 30 a, tá? 35, tudo bem? E aí o que ele fala? Toda informação ou publicidade suficientemente precisa com relação a produtos e serviços oferecidos ou fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e deve integrar o contrato que vier a ser celebrado desde que órgão oficial de imprensa, desde que seja publicado por órgão oficial de imprensa, tá, turma? E aí eu não sei porque que tá dando uma cortada aqui, tá, turma? Mas eu espero que pra vocês aí não está tendo essa cortada, não. Então, fica ligado aí, porque na nossa prova não vai ter isso aqui, não. Então, o item tá errado por isso, tá? Não é órgão oficial, tá? De imprensa. Então, fica ligado. Na nossa prova, quando ele for colocar, ele vai colocar isso aqui. Isso aqui é uma condição que não existe. Então, o item tá errado. Tudo bem? Errado. Meu amigo Atila, eu te ligo depois, meu querido. Muito bem, gente, eu tô aqui gravando com vocês, meu amigo Atila ligando pra mim, e aí eu já quero que vocês fiquem atentos aí, tudo bem? Então vamos lá, questão de número 5, letra A, tá errado, tá? Depois, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto a importação do produto, né? E cessada a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, que tá aí no texto de vocês. Eu não sei porque quando tá vindo pra cá, tá vindo fuleirado, né, esse material, não sei porquê. Mas enfim, aí toma, o item aqui também está, tá, errado, beleza? O item aqui está também
quer dizer, o item aqui está correto. Desculpa, tá, turma? Porque deu uma cortada aqui, mas o item está correto. Peraí. Então, eu não sei porque aqui, mas deu uma cortada, mas tá errado. Tá, aqui tá, perdão, aqui tá correto. Os fabricantes e importadores de produtos, vai colocar isso aí, lá na questão número 5. Como é que tem que estar lá? Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação e importação do produto. E cessada a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei, tá? É assim que tá aí no seu material. Desculpa, eu não sei porque que aqui tá ainda assim, tá? E aí eu quero que você marque a letra B como correta. E a fundamentação tá aqui, ó, artigo 32, tá? 32, tá? Do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Período razoável de tempo. Período de vida útil do bem. Então, por exemplo, tá? Uma geladeira e um celular. Qual a peça que você vai ter mais tempo sendo fabricada? De qual aparelho? De uma geladeira. Por quê? Porque o tempo de vida útil de uma geladeira é maior do que um celular, tá? Então é assim que você deve encarar, tá bom? Depois aí, na questão de número 5, tá? Na questão de número 5, o que ele coloca aí na questão de número 5? Ele coloca assim, a oferta de produtos, a oferta e apresentação de produtos e serviços deve ser assegurada, devem assegurar informações corretas, a oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas em língua portuguesa ou estrangeira, tá? E aqui o item torna errado, porque não é estrangeira, só em língua o quê, turma? Portuguesa. Tudo bem? Então, por esse motivo, o item aí ficou errado. Tudo bem? Então, é por esse motivo aí, o item ficou o quê? Errado. Fechado? Tranquilo até aqui? Então, por esse motivo aí, a questão ficou errada. Depois disso, nós temos aí, tá? A letra D. O fornecedor de produto ou serviço não responde pelos atos de seus prepostos ou representantes. Aqui o item está errado. O item está errado. Responde. E onde está isso, turma? Está no artigo 34. Aqui, artigo 34. Fechou? Depois disso, ele coloca aí, é permitida a publicidade de bens e serviços por telefone, mesmo se a chamada for onerosa. Não, desde que a chamada seja gratuita ao consumidor. Tudo bem? Então, a questão aqui correta na questão 5 é a letra B, tá? Na questão de número 6, vamos lá, questão número 6, ele coloca o seguinte pra gente. Coloca aí. Em relação à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, sobre os contratos de adesão, assinale a afirmativa correta. Então, ele quer contrato de adesão. Contrato de adesão, turma, está descrito dentro do artigo 54, se você tiver algum tipo de dúvida, tá? E vamos ao que interessa. Ele coloca, inserção de cláusula no formulário não desconfigura a natureza, tá, de adesão do contrato. Essa é a resposta a ser marcada correta, tudo bem? É isso mesmo. A inserção de cláusula contratual no contrato de adesão não desconfigura ele, tá? E tomar, o que é isso? O contrato de adesão é aquele que é redigido unilateralmente pelo fornecedor ou pelo órgão ali que atua acompanhando as atividades a serem produzidas por aquele setor. E aí, turma, ele é escrito de uma forma unilateral. Não tem a possibilidade do consumidor alterar aquele contrato, a não ser de aderir. Porém, o consumidor, ele pode ali colocar uma cláusula, tudo bem? Essa inserção dessa cláusula avulso no contrato de adesão não desconfigura o contrato de adesão e é legal, tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá bom? Então, nesse caso, em regra é isso. Só desconfiguraria se ele mudasse o objeto. Tipo, eu tenho um contrato de adesão com a Claro, para fornecimento de quê? De internet. Mas daqui a pouco eu mudei tanto que já virou telefonia móvel, telefonia fixa e plano, tá? E TV a cabo. Então, eu já mudei o objeto, aí não pode. Então, a inserção de cláusula, tá, no contrato de adesão não pode desconfigurar o contrato. Beleza? Questão de número 6, matamos aí. Aí vamos para a questão de número 6, letra B. Nos contratos de adesão, não se admite em nenhuma hipótese cláusula resolutória. Errado, admite-se, tá? Os contratos de adesão escritos e redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, né? Claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo
o tamanho da fonte, cujo tamanho da fonte poderá ser livremente escolhido pelo consumidor, tá? Não poderá ser escolhido. Cujo tamanho da fonte não poderá ser inferior ao corpo 12. Não pode ser inferior ao corpo 12. Tudo bem? Então o item aqui está errado por isso, tá? Letra D. As cláusulas de contratos de adesão devem ser aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, ainda que o consumidor tenha a possibilidade efetiva de discutir ou modificar substancialmente o conteúdo. Turma, ele não tem essa possibilidade de discutir ou mudar, tá, substancialmente o conteúdo, tá? Ele não faz alteração substancial, porque se fizer, ele descaracteriza o contrato de adesão. Por isso o item está errado. E a letra E fala: as cláusulas do contrato de adesão devem permitir sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor. Beleza, tá? Sem a necessidade de serem redigidas em destaque. Errada. Com a necessidade de ser redigidas em destaque. Questão 6, letra A. E aí vamos agora para a questão de número 7. Ele fala o seguinte, turma: com base no Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ sobre bancos de dados e cadastros de consumidores, assinale a alternativa correta. Antes de responder isso aqui, turma, tá? Eu quero responder a questão número 8. Não coloquei a questão número 8. Então, antes disso, vamos responder aqui umas coisas, vamos fazer aqui algo legal, tá? Eu não coloquei uma questão que eu deveria ter colocado, mas enfim, vamos lá. Bancos de dados. Primeiro, são considerados o quê? São considerados de caráter público. Caráter público. Embora sejam empresas privadas. O SPC, Serasa, turma, são empresas privadas, mas elas guardam a natureza, tá, deste cadastro, são considerados de natureza pública. Tranquilo? Então vale até a habeas data para isso. Então considerado aqui de natureza pública, beleza? Outra coisa, o nome, tá? Período de manutenção do nome, né? Nome do candidato, manutenção do nome do cadastro de inadimplentes, né? Nome, período de inserção. Qual o período aí, turma, para ele ficar máximo, né? Até 5 anos. Até 5 anos o nome pode ficar no cadastro de inadimplentes. Beleza? Professor, meu pai tem uma dívida que está há muito mais de 5 anos. Fui comprar uma casa pela Caixa e ficou também mais de 5 anos. Lá no cartório. Cartório não tem nada a ver, turma. No cartório, ali a gente tem um protesto do título. Protesto do título não tem nada a ver. Protestou, fudeu, uma hora vai ter que pagar. Tudo bem? Tipo, você ganhou um financiamento da Caixa, mas a Caixa vai pedir para você se ter o nome limpo. Seu nome tá fechado, tá sujo lá no protesto, tá, de títulos. Vai ter que pagar para você poder então comprar. Não tem como. É assim. Só que isso não tem nada a ver com bancos de dados. Tranquilo? Aí, o que acontece? Quando o nome é perdido daqui de 5 anos, tem um outro requisito aqui. É que o nome, para ser inserido, ele tem que ser o quê? Tem que ser notificado, tá? Expressamente. Notificação. Notificação por escrito da inserção. Da inserção. Que o nome será inserido. Tudo bem? Outra coisa que é importante, não se admite e-mail, nem mensagem no WhatsApp, nem outra coisa nesse sentido. Súmula do STJ. O STJ entende, então, que não vale, tá, e-mail, não vale mensagem, não vale nada. Tem que ser notificação por escrito, ou seja, carta. Tudo bem? Tem que ser o quê? Carta. Carta.
STJ. Se eu não me engano, a súmula é a 385 ou é a 382, mas é isso, tá? Carta. O STJ diz que tem que ser carta. Por que ele entende assim? Porque num Brasil como o nosso, nem todas as pessoas têm acesso à internet, tá? Então, por isso, ele diz que tem que ser por meio de carta. Outra coisa, aí surge uma outra dúvida, tá? Quem deve inserir o nome no cadastro de inadimplentes? Essa notificação deve ser feita por quem? Tá? Aí é outro entendimento do STJ, tá? Tem que ser inserida aí pelo, tá? O órgão, tá? Emitente, tá? No caso, o SPC Serasa, tá? Então aqui, ó, o que acontece? Não tá nem aqui, não. Então, aqui, tá? Ele tem que ser feito pelo órgão mantenedor, tá? STJ, vamos colocar aqui, ó, STJ. STJ entende o quê? Ou droga. Entende que o órgão mantenedor quem é o órgão mantenedor, pessoal? Órgão mantenedor Serasa SPC. Eles que devem informar o consumidor, é a obrigação dele, tá? Devem informar. Então, quem deve enviar a carta, tá? Quem deve enviar a carta é o Serasa. Quem é mais antigo vai perguntar assim, pô, mas e aí, se ele disser que não recebeu? Como é que a gente faz, se recebeu ou não? Vai ser exigido o quê? Um aviso de recebimento? Para quem não sabe, aviso de recebimento é a AR, que vai junto com a carta. Você que é mais novinho vai ter uma dificuldade de visualizar isso, mas vou perguntar pro seu pai. A carta chegava na sua casa, mas a pessoa tinha que assinar um documento. Esse documento é que a gente falava que chamava de aviso de recebimento, para provar que a pessoa de fato tinha recebido aquela notificação do banco, né? Ou, perdão, do Serasa, do SPC, falando para ele poder pagar a dívida, senão o nome dele seria inserido no cadastro de inadimplentes, ok? Só que acontece, turma, aí falava, tem que ter essa R, e aí o STJ entendeu que dispensa, tá, o envio, quer dizer, dispensa a R. É obrigado a notificação, mas dispensa-se, tá, o AR, o aviso de recebimento, tá bom? Tá? Aí, ó, carta, né? E aí outra coisa que a gente tem que falar aqui, que o STJ falou, dispensa a R. Dispensa o envio do AR, que é aviso de recebimento. Que caralho, gente. Desculpa. Tudo bem? Pagou, o nome tem que sair em quanto tempo? 5 dias úteis. Quitada a dívida. O nome deve ser retirado no prazo de 5 dias úteis. Show? E quem tem que retirar o nome? Tá? Quem tem que retirar? Aí, turma, agora é o credor. Então vamos colocar aqui, ó, STJ entende que o credor deve retirar o nome,
Então, obrigação agora não mais do Serasa SPC. Fechou? Aí, turma, presta atenção. Que vem o aviso de recebimento, AR, na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros é dispensável. Turma, resposta correta. É isso mesmo. É dispensável. Ele não é obrigatório. Inclusive, ó, aqui eu coloquei a súmula, ó. Cabe ao órgão mantenedor, STJ, tá? A notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Tudo bem? Então aqui, ó, ele fala quem? Comunicação ao consumidor, negativação em banco de dados é dispensável, tá? Então, perdão, aqui ele tá falando que é obrigação, né? Aqui que ele fala, desculpa, tô voando. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação do seu nome em bancos e dados de cadastros. Então aqui o item está correto e a súmula é a 404. Ele não vai perguntar o número da 404, tá, turma? O número da súmula. Você precisa entender que quando for inserir o nome, tá? A comunicação deve ser feita pelo Serasa SPC, que é o órgão mantenedor, mas dispensa a R nessa comunicação. Tudo bem? Então aqui é o item correto. Então vamos lá. Depois disso aqui, ele coloca aqui pra gente. Vamos lá. Só corrigir aqui, né, turma? Que se tá correto, vamos colocar com azul, né? Vamos lá. E aí a gente corrige com vermelhinho aqui. A anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito cabe indenização por dano moral, mesmo quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Turma, aqui ele diz que cabe indenização por dano moral e não cabe, tá? O que é isso aqui, pessoal? Vamos montar para você entender. Vamos imaginar o seguinte. Você já está com o nome negativado. Tudo bem? Só que aí uma outra empresa negativou seu nome indevidamente. Tudo bem? Aí é o seguinte, nesse caso não cabe indenização porque seu nome já estava com uma inscrição anterior. Então seu nome já estava lascado. Beleza? Isso não teve, tá, um constrangimento para você. Não teve por quê? Porque seu nome já estava com outra dívida ali, seu nome já estava sujo, você já estava na merda. Tudo bem? Só vai ter direito à indenização quando não existir nenhuma anotação. Aí sim. Tudo bem? Tranquilos? Então aqui... Aí, mas o que ele fala? Que tem que retirar o nome. Tudo bem? Tranquilo? Tem que comunicar e tem que retirar. Beleza? Então, aqui ele tá errado por isso. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao cargo até o prazo máximo de 3 anos. São 3 anos? São o quê? 5 anos. Tá bom? Aí depois, a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 3 dias úteis. Não é? São 3 dias, é o quê? 5 dias úteis. A utilização do score de crédito, método estatístico de avaliação de risco, que não solicitou, que não constitui banco de dados, depende do consentimento do consumidor. Turma, independe do consentimento do consumidor. Tudo bem? Então aqui tá errado, tá? Tá errado por isso. Então presta atenção, vamos lá falar de score. Turma, o score, sabe assim, o cara vai fazer uma ficha lá e fala assim, você não teve, seu nome tá limpo. Só que ele fala, sua ficha não foi aprovada porque você não tem um score alto. Esse score é esses dados aqui. E aí, turma, surgiu aqui a jurisprudência, tá? De número 550. E essa daqui é que eu acho que pode cair mais aqui para a prova da gente, tá? Eu já postei isso aqui na prova do Banco do Brasil. Apostei na prova do BRB. Mas banca acha que eu esqueci. Não esqueci! E eu continuo achando que uma hora vai cair. Então aqui é o seguinte. Súmula 550. A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco, não constitui banco de dados. Dispensa o consentimento do consumidor, que terá, e aqui o que ele falou na questão? Ele fala, tá, que depende do consentimento, tá? E que terá o direito a solicitar esclarecimento sobre as informações pessoais valoradas às fontes de dados considerados pelo respectivo quadro. Isso aqui tá correto, tá, turma? Isso aqui tá correto, tá? É a súmula, entendimento é esse, tem que solicitar. E aí, ó, não falei da súmula 548, falar agora. Incumbe ao credor a exclusão do nome do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Tudo bem? Tranquilos? Então, turma, é isso. Meu querido aluno da mentoria, fica ligado nisso aqui, que isso aqui pode ser objeto da nossa prova, viu? Fica ligado
E na próxima aula a gente vai ter mais conteúdo falando sobre as jurisprudências e tudo mais, mas eu acho que essas são as mais tendenciosas. Junto com a outra aula, próxima aula, a aula de número 14, onde na aula de número 14 eu vou falar, tá, da questão do sistema de financiamento habitacional e a relação de consumo. Se aplica, se não aplica o CDC, inclusive já coloquei lá na minha página, lá no Instagram, tá? Pessoal, o que vocês acharam da aula de hoje aí? Gostaram? Curtiram? Muito conteúdo, né? Acharam que só por ter as 8 questões não teria essa profundidade toda. E aí as bancas podem estar pegando pesado nisso ou pegando só no superficial. Portanto, turma, quero só repetir uma coisa. Estamos com a Mentoria Express, tá? Mentoria com todos os conteúdos, aborda tudo, o planejamento com todos os conteúdos, tá? E aí, ó, começa amanhã apenas, tá? R$ 38,70, 12 vezes, tudo bem? Você tem acesso a todo o teu planejamento, eu vou acompanhar esse teu planejamento, vou te dar todo o relatório de desempenho nesses 40 dias que restam até a nossa prova, com dados, com tudo. Aí vão ter 2 reuniões coletivas onde eu vou fazer com todo mundo, falando, olha, vocês têm que melhorar isso, dando planilhas para vocês, tá? Possibilitando também todo esse material que a gente já tem aqui do desafio de 21 dias, assim, trazendo mais um arsenal de questões para que vocês possam estar extremamente preparados para a prova. Então eu vou organizar tudo que você tem. Hoje você tem a assinatura do GRAM, tem a assinatura do Estratégia, tem a assinatura do MP, tem um monte de coisa e tal, mas você não consegue fazer o quê? O básico, que é organizar os seus estudos. Eu vou organizar os seus estudos e fazer com que a sua produção seja muito maior e fazer com que você, de fato, fique entre os aprovados. Eu vou ensinar você como você tem que fazer isso, tá? Estudando aquilo que realmente é importante. Tudo bem? Então, ó, mentoria 12 vezes de R$ 38,70, 12 vezes, tá? Não esquecer, CrossFit tá aí, turma, compre já, o valor tá aqui. Tudo isso aqui, turma, tá na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo aqui. A descrição do vídeo vai salvar vocês. E qualquer tipo de dúvida, entre em contato pelo grupo lá que a gente tem no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas. Me procurem que eu vou ter o prazer de retirar todas as dúvidas de vocês. Tudo bem? Depois disso aqui, eu tenho, tá, aqui a aula de bar, tá? E tenho ainda a semana do presságio que tá rolando aquele sorteio maroto gostoso lá no meu Instagram. Então segue e faz isso. Gostaram da aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais. Muito profunda, bem legal. Espero que sirva para você aí com muita tranquilidade, que vocês consigam resolver e saber lidar com esses temas mais difíceis, que são os temas relacionados à jurisprudência, essa coisa toda. Valeu? Beijo no coração, fique com Deus. Até a próxima aula. Valeu, fui!